A cirurgia para tratamento da obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica, vem sendo realizada há cerca de 15 anos e já tem o seu lugar definido no tratamento de pacientes obesos. Um questionamento muito comum que surge após a realização dessa cirurgia de estômago, de redução de estômago, é sobre a necessidade de uma cirurgia plástica para a retirada do excesso de pele do paciente. E para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o Dr. Wilson Sintra, especialista em cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica. Muito prazer, obrigada pela sua presença aqui, doutor. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. E olha, o que eu quero começar já sabendo quais são as principais queixas dos pacientes que se submeteram a essa cirurgia bariátrica, que você pode até começar explicando realmente o que é uma cirurgia bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, ela compreende todos os procedimentos cirúrgicos e que são realizados geralmente por um cirurgião do aparelho digestivo, que está habilitado a isso, e que favorecem ou tem como consequência o emagrecimento, ou seja, por uma menor absorção dos alimentos ou por uma restrição mesmo, diminuindo ali a capacidade do estômago em conter os alimentos. E esses pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, eles têm um emagrecimento muito grande, uma perda de peso muito grande. E depois disso, uma consequência são aquelas sobras de pele em várias áreas do corpo. Por que essas peles... Na verdade, a gente sempre imagina, né, que engorda e aí depois, quando você emagrece, deveria ter uma retração dos músculos, né? Não tem jeito. Quanto tempo existe uma possibilidade dos músculos terem essa retração? Quer dizer, você emagrecer rápido, não ficar muito tempo gordo, como é que funciona isso? Olha, quando você tem um emagrecimento muito grande, né, é uma questão de continente e conteúdo, né? Na verdade, você diminui aquele volume de gordura e a pele que cobre essa parte gordurosa, ela também tem uma capacidade de retração, que é maior nas pessoas mais jovens do que nas pessoas de mais idade. E que também varia dependendo da etnia. Por exemplo, as pessoas de pele mais morena, né, de raça negra, ela tem uma capacidade de contração cutânea geralmente maior. Mas mesmo assim, quando você tem um grande emagrecimento, a pele não tem essa capacidade de retração. Naturalmente não tem. A pele não tem esse poder de voltar. Ela tem, mas não tanto. Quer dizer, até volta no primeiro ano de emagrecimento, por exemplo, ela volta um pouco, mas ainda ficam os excessos e as sobras de pele. Tá. Hoje em dia a gente fala muito em medicina multidisciplinar, né? Existe todo um contexto, uma circunstância ajudando o paciente, né? Então, quando o paciente chega... Quando que é considerado um paciente com uma obesidade mórbida, que está nesse estágio de risco? A partir de quanto? Tem um índice, mais ou menos, que é o mais utilizado, que chama índice de massa corpórea. Na verdade, tem uma formulinha onde você pega o peso desse paciente e divide pela altura ao quadrado. Com isso, você tem um número. Quando esse número está acima de 40 quilos por metro quadrado, esse é um paciente considerado obeso mórbido. Tá. Ou então, quando esse paciente tem um índice de massa corpórea acima de 35 quilos por metro quadrado, mas com algumas doenças associadas, que é muito comum nesse paciente. No caso, pela gordura, justamente. Isso, né? Diabetes, pressão alta, doenças articulares, esses também são pacientes que têm indicação, né, depois de uma avaliação psicológica, de uma cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para emagrecer. Aí a pessoa, ela faz a cirurgia bariátrica. Depois de quanto tempo ela consegue esse retorno, no caso, ter certeza de que deu certo a cirurgia, que está tudo em ordem, para poder fazer a cirurgia plástica? Quanto tempo? Logo depois que você faz a cirurgia bariátrica, nos primeiros meses você tem uma perda ponderal muito grande, e depois dos quarto, quinto mês, ela vai diminuindo, essa perda ponderal vai diminuindo cada vez mais, e a estabilidade do peso geralmente se dá com um ano da cirurgia bariátrica. Após um ano? Após um ano. Ele chega num peso mais ou menos estável. A cirurgia plástica, por conta disso que você falou, Silvia, na verdade, existe uma retração da pele. Então, depois desse paciente emagrecer e ter um peso estável, após um ano,
nós esperamos mais um ano, que é um tempo onde a pele vai retrair. Retornar. Isso. E aí você consegue avaliar melhor esse paciente e indicar qual tipo de cirurgia para ele, cirurgia plástica no caso. E quais são as cirurgias normalmente que se fazem? Tem várias são as cirurgias, mas cirurgia plástica de abdômen, né, abdominoplastia, Quase sempre, né, no caso. é a mais solicitada, é a Porque que chega, mais faz se uma, realiza. como se fosse uma cinta, né? E quer dizer, a pessoa ela faz essa cirurgia bariátrica, tem que esperar 2 anos e fica com aquela pele para poder... Seria o ideal. Seria mas o ideal. as pessoas têm paciência para esperar, não? Mais ou menos. Eu acho que assim, até a estabilidade do peso, isso é consenso mundial, precisa esperar esse primeiro ano. O próximo ano, hoje tem alguns profissionais que indicam um pouco antes, mas pelo menos uns 6 meses de estabilidade do peso corporal. Quer dizer, a primeira que faz então é a abdominal. Geralmente. Uma só, faz é a uma mais de cada vez? solicitada. Faz uma de cada vez? Como é que é? Normalmente se faz uma de cada vez porque nesses pacientes as cirurgias são consideradas de médio ou de grande porte. Então, quando você associa as cirurgias, você aumenta o risco cirúrgico. É um risco relativamente baixo porque esses pacientes, depois que eles perdem peso, eles melhoram as doenças que eles já tinham. Com Por certeza, exemplo, com diabetes, a certeza. pressão, tudo isso vai Melhora melhorando. muito, doutor? Melhora, eles geralmente ficam curados, né? Porque elas são devidos ao problema da obesidade. Tá. Quando você cessa a obesidade, Tirou o problema, as coisas melhoram. tirou as doenças. Então você faz, no caso, existe um roteiro, vamos dizer assim, do que é para ser, é um planejamento, faz abdominal, depois faz o que mais? O que Na normalmente verdade, eles fazem? é um consenso entre o que o cirurgião plástico acha e o que o paciente deseja. Normalmente, nas primeiras cirurgias, realmente é um consenso. Na verdade, o cirurgião plástico acha que tem que fazer a plástica do abdômen e o paciente também. A maior queixa é com o abdômen. Com certeza, né? O o visual mais, já é aí, né? aquele abdômen em principal, avental, exatamente. com dificuldade É para... muito triste, é uma judiação, realmente. dificuldade para higiene, Até dificuldade para autoestima, né, doutor? para autoestima, isso é importantíssimo. E aí tem cirurgia plástica de mama, né, a mastoplastia, você tem a cirurgia plástica da coxa, que nós chamamos de coxoplastia ou dermolipectomia femoral, suspensão de coxas, ou a cirurgia plástica naquelas sobras do braço. Doutor, essa daqui é a pior, não é? Assim que fica uma cicatriz, não fica, do braço? Fica. Na verdade, toda a cirurgia plástica do braço precisa ser muito bem conversado, porque você melhora a forma, tira aquela sobra, porém você vai ter uma cicatriz. Cicatriz mais fica aparecendo a cicatriz, Isso. né? No resto do corpo você já consegue esconder, mas no braço não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. E ainda um outro problema é que seria que essa pele da face interna do braço é uma pele mais fininha. Né? Então, é a que cai primeiro também, né, doutor? Isso. E facilita de alargar a cicatriz. Tem que ser conversado, mas quando bem indicado é uma cirurgia muito boa. E já que existe uma divisão, né, um planejamento, quanto tempo de cirurgia? Quantas vezes faz? Quantas cirurgias são? Se tem que repetir ou não tem que repetir? Então, em geral, é assim, a cirurgia plástica do abdômen é a mais solicitada. Depois de quanto tempo você pode fazer outra? 4 meses. 4 meses. Por De volta em de 4 4 meses vai fazendo esses acertos, esses Isso. ajustes. Então. Nós esperamos entre 4 e 6 meses, mas a partir de 4 meses você pode realizar uma outra cirurgia. Tem contraindicação essas cirurgias? De idade? Ou no caso, a gente está falando de algumas doenças, né? Diabetes, tá? Dependendo do estado da pessoa, pode ser que não possa fazer? Pode ser, mas é muito difícil. Na verdade, esse paciente, depois que emagreceu, que já foi submetido a uma cirurgia de grande porte, que é a cirurgia do estômago, né, a cirurgia bariátrica, ele melhora muito a condição clínica. Ele passa a ser um paciente não obeso com sobras de pele. Então, em geral, o risco, tanto cirúrgico quanto anestésico, é menor do que naquela cirurgia que ele fez para o estômago. Em geral, não existe contraindicação. Você faz as avaliações clínicas, laboratoriais, radiológicas, em geral uma avaliação do anestesista, do cardiologista, e com isso certinho, é um risco cirúrgico como uma cirurgia normal. Você está dizendo que é muito menos perigoso, no caso, do que uma cirurgia bariátrica? Bariátrica é mais perigosa, é isso?
Não é que ela seja mais perigosa, mas a condição do paciente, em geral, é uma condição clínica que você tem que tomar mais cuidado. Porque ele é um Quando vai paciente fazer obeso. a cirurgia bariátrica? Por quê, doutor? Porque é o estado, no caso da gordura, do excesso de peso? Porque o paciente, esse grande obeso, esse obeso portador de obesidade mórbida, na verdade o acesso é mais difícil, a distância desse panículo de gordura é maior. Então, todo o tratamento no pós-operatório também é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cautela. A parte respiratória dele também um pouco mais de cautela. Em geral, o risco do paciente, né, que nós podemos até graduar, mas assim, o risco do paciente obeso é maior do que um paciente que não é obeso. Então, por isso que, em geral, quando esse paciente chega a fazer a cirurgia plástica, ele está numa condição clínica menor. Aí o risco é um pouco menor. Eu fico imaginando, doutor Wilson, a parte psicológica desse paciente, né? Tem que ser muito trabalhada? Muito. Tanto antes de operar o estômago, quanto para fazer a cirurgia plástica. Do ponto de vista da cirurgia bariátrica, esse é um paciente que tem muitas vezes uma compulsão por comer. Né? Então ele vê aquele bolo em cima da geladeira, ele come um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, até acabar o bolo. Depois que ele vai operar, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai passar mal. Né? Então, ele precisa de um preparo psicológico antes para que ele consiga sobreviver ao pós-operatório. E no caso da cirurgia plástica, uma coisa que está muito em voga é o que você falou, é a autoestima. Porque assim, esse paciente fica emagrecido, mas aquelas sobras de pele interferem na sexualidade, interferem na imagem corporal que ele tem. Então a cirurgia plástica, apesar de cicatrizes, porque sempre que você faz uma cirurgia plástica você deixa uma cicatriz, é óbvio que nós deixamos as cicatrizes escondidas ou de boa qualidade, mas você troca, você resseca esses excessos de pele e deixa um contorno corporal melhor. E com isso, em geral, melhora muito a autoestima. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, vamos parar esse bloco, para falar justamente disso, né? Dessa coisa da autoestima, das cicatrizes. Eu acho muito importante, depois de quanto tempo a pessoa consegue ter uma vida normal, tá? Quais são os perigos realmente da cirurgia, o que pode oferecer de risco, contraindicação, enfim. Daqui a pouco a gente volta, um rápido intervalo, gente. Até já.